a vossa compaixão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Queiram se sentar todos, meus irmãos e minhas irmãs, queridos presentes aqui na nossa amada Igreja Matriz, e os irmãos que nos acompanham pela Web TV Jesus ao Centro, nesta noite que é dedicada às famílias. Nós vamos tirar alguns princípios, dois pelo menos, um da primeira leitura e outro do Evangelho para esta noite. Depois de passarmos as festas de Natal, nós voltamos ao tempo comum. Muitas graças foram derramadas no tempo do Natal sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Amém? Amém. Nós voltamos para o tempo comum, ou começamos o tempo comum, que é caracterizado pela cor verde, maiormente nos paramentos, e uma certa sobriedade no tom dos ornamentos do altar, que nós guardamos para as solenidades e para as festas. No tempo comum, meus irmãos, nós meditamos em cada celebração, e de modo especial nos domingos, sobre aquele período de tempo da vida de nosso Senhor, que começa depois do seu batismo, depois das bodas de Caná, ali, e vai até o início da sua paixão, morte e ressurreição. Um período de 3 anos, que é conhecido como o ministério público de Nosso Senhor, que por sinal é o terceiro mistério do texto que nós rezamos hoje, na quinta-feira, os mistérios da luz, que foram introduzidos por São João Paulo II, na igreja. O Papa pode fazer isso, né? Então, o ministério público de Nosso Senhor. O que diz? O que nós vamos ver no ministério público de Nosso Senhor? As suas palavras, o que ele ensina pelas suas palavras, mas também o que ele ensina, o que ele revela, evidentemente, ensino da parte de Nosso Senhor é o equivalente à revelação, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos conhecer, chegar ao conhecimento para a nossa salvação. Então, Nosso Senhor ensina pelas suas palavras, mas Ele ensina também pelos seus gestos, pelo que Ele faz, né? E é claro, quando se trata dos gestos de Nosso Senhor, nós estamos falando de um modo destacado dos seus milagres, né? Mas quem lia o Evangelho de ontem percebeu que teve um gesto de Nosso Senhor que não foi um milagre, mas foi um gesto muito eloquente que ensinou mais do que muitas palavras. E qual gesto foi esse? Foi quando Nosso Senhor se recolheu para rezar. Os discípulos olhando para ele rezando, nossa, nós queremos aprender a rezar como o Senhor reza, ensina-nos a rezar, né? E nós, nesse ano, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, né? Quem prestou bem atenção, no ano passado nós lemos inteiro o Evangelho de São Mateus, e ano que vem nós vamos ler São Lucas. Você pergunta, padre, e São João? São João, a igreja coloca ele nas festas, nas solenidades, na quaresma, ali em partes do advento, de tal modo que a gente lê também o Evangelho de São João. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber, tá? Quando fazem essa propaganda, que na verdade é mais uma difamação, uma calúnia à Igreja Católica, de que a Igreja não ensina a Bíblia, de que a Igreja não apresenta a Bíblia para os seus fiéis, é importante nós estarmos atentos, porque, veja só, aqui nesse livro que está aqui, que não é a Bíblia, se chama Lecionário, porque é o livro das leituras da missa, estão apenas as leituras dos dias de semana, né? Nós temos outros 2 livros desses na sacristia, um para o domingo, outro para as festas.
Nossa, padre, que livrão. A igreja coloca a Bíblia de uma forma abundante para os seus fiéis. E, escutem isso que eu vou dizer, aquele católico que participa assiduamente da missa, todos os dias, evidentemente, ou que, não podendo participar todos os dias, mas ele acompanha as leituras de cada dia e medita nessas leituras, num arco de 3 anos, ele leu praticamente toda a Bíblia. Ele leu praticamente toda a Bíblia e ainda ganhou a explicação e a graça de Deus, se ele veio para a missa e participou bem da Santa Missa. Então, se porventura vocês ouvirem de alguém que a igreja não ensina a Bíblia, que a igreja esconde a Bíblia dos fiéis, você diga com toda razão, com toda calma, evidentemente, mas também com toda firmeza, é mentira, você está dizendo uma mentira. E se você pega também o missal, que é o livro do padre para celebrar a missa, ou o livro dos sacramentos, você vai perceber, se você pudesse torcer, sairia a escritura sagrada. Mas a questão está no quê? No entendimento que nós trazemos, no desejo que nós temos de nutrir a nossa alma com o pão da palavra e com os sacramentos. As pessoas, às vezes algumas pessoas dizem, e eu acho um verdadeiro despropósito com os nossos avós, com os nossos pais, levando em conta a verdade, mas enfim, que bom que agora a missa é em português, porque em latim ninguém entendia nada. Podia não entender o latim propriamente dito, mas vocês vão de concordar comigo que em alguns casos, em matéria de fé, de religião, os nossos avós e os nossos pais, que não entendiam talvez uma vírgula de latim, viviam muito melhor do que nós. Verdade ou não é? Por que isso acontece? E do outro lado também, meus irmãos, nós estamos indo para 60 anos de reforma. 60 anos a missa no Brasil é rezada em português. E ainda assim, nós temos católicos que desconhecem. O problema não é o português, o problema não é o latim. O problema é o modo como nós dispomos as nossas almas para acolher as verdades eternas, para acolher a fé que vem até nós, para acolher a graça de Deus. Pois bem, hoje nós vamos falar de 2 coisas, então. Isso foi uma pequena introdução ao ano litúrgico. Vamos falar do primeiro livro de Samuel. Nós estamos lendo o livro de Samuel por esses dias. Hoje, se você quiser abrir sua Bíblia, o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós estamos nos versos 1 a 11. Depois da vocação de Samuel, nós vemos o começo do seu ministério profético. E ali nos é narrada uma história do povo de Israel que se põe em combate contra os filisteus. Mas o final dessa história, desse trecho que nós lemos hoje, 11 versículos, ele não é muito feliz, se você prestou bem atenção. E ele, se nós lemos de um modo superficial, ele pode denotar inclusive um problema para a fé de algumas pessoas. Por quê? Porque os israelitas estão em combate. E eles perdem, na primeira batalha, cerca de 4.000 homens, são derrotados pelos filisteus. E alguém diz, vamos buscar a arca do Senhor. Por quê? Porque eles já vinham de um histórico de combate e também sabiam que onde a arca chegava o próprio Deus e assim dava a vitória aos israelitas. Então, para qualquer leitor desprevenido, ótimo, a arca do Senhor chegou, vocês viram bem, estardalhaço que eles fizeram no acampamento, cantaram, gritaram, saudaram a arca, que os filisteus do acampamento deles escutaram aquele barulho, aquelas aclamações e disseram, coitados de nós,
o Deus dos israelitas chegou. E quem pode contra o Deus de Israel? Ele mandou pragas sobre o Egito e tirou de lá os israelitas. Mas, ainda no meio do pavor dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, alguém teve um lapso de bom senso e disse algo: coragem, homens, lutai, não desanimai. E partem para a batalha, para o segundo dia de batalha. E a arca do Senhor foi à frente dos israelitas. E o que acontece? A batalha foi vencida? Foi perdida? Foi perdida. O exército de Israel, segundo a Bíblia diz, segundo o que a Bíblia nos diz, perdeu cerca de 30.000 homens. E os que não morreram fugiram. E os filisteus ainda se apropriaram da arca, capturaram a arca. Para quem está lendo superficialmente, é um problema de fé, porque, olha, mas a arca ajudou até agora, a arca é a presença de Deus e uma derrota dessas? E a arca ainda foi capturada? Mas tem um pequeno detalhe, que na verdade não é o detalhe. Na leitura pode-se passar como detalhe, numa leitura superficial pode-se passar como detalhe, mas que foi a causa da derrota dos israelitas. Já tinham 2 dias que eles estavam combatendo e pelejando contra os filisteus. E só no segundo dia, depois de uma primeira derrota, é que eles vão se lembrar que existia uma arca de Deus. E o pior ainda, porque já tinham esquecido da arca, já tinham esquecido de Deus. A arca, daquele momento em diante, se não antes, tinha deixado de ser para os israelitas um sinal da presença de Deus e passou a ser um tipo de amuleto, um tipo de objeto supersticioso. E é claro, para aquele que está no pecado e fora das graças de Deus, a derrota não tarda em vir. E em alguns casos, Deus permite, Deus manda até a derrota como uma pedagogia para que se aprenda, Bom, igual aquelas letrinhas que sobem no fim das novelas, né? Qualquer semelhança com a nossa vida, com a vida de alguns cristãos hoje, não sei quantos séculos, não sei quantos mil anos depois, talvez 3.000 anos depois, não é mera coincidência. Há muitos cristãos que acabam tratando Deus como um amuleto, como um ídolo. As seitas que estão por aí estão perpassadas desse tipo de postura em relação a Deus. Primeiro que já nós temos a tendência de lembrar de Deus quando a corda já está amarrada no nosso pescoço e já está apertando. Verdade ou não é? É verdade. Já falei aqui outras vezes. Qual o tempo da nossa vida que a gente reza melhor? Que a gente reza com mais fé? Que a gente põe o joelho no chão? É quando está tudo bem, no refresco, ou quando tudo está apertado? Eu não sei vocês, mas comigo geralmente é assim. E eu não estou falando para vocês como uma pessoa que não reza. Eu tenho que rezar pelo menos 2 horas por dia. Não está diante de vocês uma pessoa que não reza. O padre ou ele reza ou ele não reza. Pelo menos 2 horas por dia. 6h30 já estava na minha capela hoje. 6h30 da manhã. Então, verdade ou não é? É.
né? E ainda junta-se esse desejo instantâneo que nós temos de querer, aliás, esse desejo que nós temos de querer resolver as coisas de modo instantâneo. Que eu já disse também, não temos mais paciência para a fila, de esperar um pouquinho, já começa a se agitar, já começa a desorientar. Essa vida, principalmente, parece que quem mora perto da capital está sujeito a isso o tempo todo. Então, a gente trata as coisas de fé mais ou menos nessa linha, a gente dá o mesmo tratamento, né? Pessoa que passou 5, 10, 15, 20 anos fora da igreja, chega, plantou, colheu, está colhendo ainda, mas chega na igreja, quer que a coisa se resolva do dia para a noite, da noite para o dia. E as coisas de fé não são assim. Mas as seitas sabem, né? E fazem a oferta conforme a procura. Por isso que vingam por aí esses amuletos, que eu não vou citar aqui, mas que vocês devem saber até melhor do que eu, né? Paga R$1.000 e leva a bênção, paga 10 mil, vai acontecer isso, e leva água não sei da onde, né? Mas tem que pagar. Tem que pagar. Leva o pedaço de pano, passa no banco, que a dívida vai ser... Olha como a primeira leitura já nos tinha avisado disso. E até mesmo em relação a Deus, nosso Senhor. Deus é Deus, Deus não é um ídolo. Um ídolo, ele é uma coisa, ele é um objeto, ele não existe. Então o ídolo, você faz o que você quer com ele. Ele está aqui, você quer passar para cá, você passa ele para cá, porque ele é um ídolo. Agora, Deus é assim? Ele é objeto do nosso desejo, da nossa vontade, que a gente faz dele o que quer, põe aonde que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e diz que ele tem que atender e pronto, acabou? De modo nenhum. E digo mais, porque... Vocês podem pensar, padre, então esse é só com as seitas na Igreja Católica nós estamos incólumes, estamos salvos. Não estamos. Não é? Aquele caso da moda do terço no pescoço, que eu não sei se passou, espero que tenha passado. Né? Não tenho nada contra o terço no pescoço não, tá? Pode usar terço no pescoço, mas tem que rezar. Mas tem que rezar, porque se não reza, vira amuleto, vira superstição. E não acontece graça nenhuma, tal e qual aconteceu com os israelitas em relação aos filisteus na primeira leitura. Eu tenho água benta, eu tenho sal exorcizado, eu levo tudo para... Sim, mas o meu coração tem que ter ciência daquilo que eu estou usando. E a minha vida tem que ter esse esforço de viver em graça de Deus, porque senão isso não passa de uma intenção mágica das coisas. E sacramental não é mágica. Não é mágica. Nós temos que usar abundantemente. Abundantemente. Às vezes vocês fazem em casa, mas eu na minha casa, e graças a Deus o Padre André ele compartilha dessa ideia comigo. De vez em quando, de quando em vez, a gente está aspergindo a casa com água benta, está jogando sal exorcizado, a gente está rezando, sabe? Está renovando a bênção da casa, a bênção do carro, né? A casa do padre. Né? Então, a casa dos fiéis também. Né? Os fiéis precisam ter água benta, precisam ter esses sacramentais, sim. Quer andar com a medalha? Ande com a medalha. Quer andar com o terço? Ande com o terço. Mas viva aquilo que você faz o uso. Acredite naquilo que você usa. Procure saber o sentido daquilo para que isso não se torne um mero objeto de superstição na vida da gente e para que nós possamos receber as graças. Pois bem, falamos do sacramental, agora vamos falar um pouco do sacramento. Vocês sabem bem, né? O sacramental, ele é diferente do sacramento. Nós já falamos isso, eu falo rapidamente. Os sacramentais são instituídos pela igreja. A bênção da água, da medalha,
do terço, etc, etc. Isso foi instituído pela igreja. A igreja tem autoridade para isso. Mas os sacramentos foram instituídos por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Primeira diferença, sacramental, foi instituído pela igreja. Sacramento, por nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramental, o sacramento, o que ele faz? Confere a graça. E o sacramental, padre, o que ele faz? Ele confere a graça? Não, mas ele prepara para receber a graça. Por exemplo, a água benta é um sacramental, não é um sacramento. Mas, quando a gente vai rezar por uma pessoa que está doente ou uma pessoa que está moribunda, a igreja diz que antes da unção, que é um sacramento, o padre faça a aspersão do lugar e do doente com a água benta. A água é um sacramental, mas ela prepara para receber a graça do sacramento, que é a unção dos enfermos. E por que é importante a água benta num momento como esse ou como outros? A gente nunca sabe, antes do último suspiro, o combate que uma alma enfrenta. Né? Por isso eu quero, né, que no dia que eu precisar, pode jogar água benta. Joga o balde de água benta ali, usa com abundância. Né? Porque a gente precisa. Porque o sacramental, ele prepara para a graça do sacramento. Qual sacramento será que nos fala o evangelho de hoje, meus irmãos? Naquele tempo, quem chegou perto de Jesus? Nós estamos no evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Um leproso. Vocês sabem bem que a lepra, ela é uma doença que aparece muito. Ela começa na pele, ela dá na pele, depois vai corroendo o corpo, e naquele tempo a pessoa tinha que sair do convívio social. Mas a lepra no Evangelho, ela é uma imagem também do estado de uma alma em pecado, uma alma em estado de pecado. Nós estamos falando de uma cura física, tá? Pensem que isso aqui é uma fábula, é uma parábola, isso é uma realidade. Nosso Senhor curou os leprosos da doença física, mas isso também é um sinal da lepra da alma que se chama pecado. E o leproso diz para Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. Se queres, não é que Jesus faz as coisas de modo arbitrário, isso daqui é uma questão de fé, a fé do leproso. Se queres, por quê? Porque é da tua vontade que depende de todas as coisas, seja feita a tua vontade. E Jesus diz: eu quero, fica curado. E diz para nós, o evangelho de hoje, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Depois tem o desfecho do evangelho. Meus irmãos, esse é o estado em que nós chegamos no confessionário diante do sacerdote. E se nós confiamos na graça do sacramento, não é questão de você dizer: ah, padre, mas sei não, eu vou me confessar, mas Deus é fiel, a graça acontece. Deus não deixa de realizar. Não é que se a pessoa chega ali com a fé, Deus, né, chega com a fé mais ou menos, Deus perdoa mais ou menos. Não, não. Deus realiza o sacramento. Deus realiza. Padre, então qual que é o problema se a pessoa chega com a fé mais ou menos? Ela vai receber a graça, ela vai aproveitar da graça também, mais ou menos. Deus faz tudo totalmente, plenamente. Né? Mas a pessoa usufrui da graça de um modo medíocre, mediano. Vejam como que é importante, meus irmãos, a nossa consciência. E olha que bonito, tem uma oração, e eu vou terminar com ela, para não me alongar muito.
né? Em que sempre que eu posso, o padre não é obrigado a fazer essa oração, mas sempre que eu posso, eu gosto de fazê-la, de rezar mesmo pelo penitente. E aqui eu quero que vocês entendam o poder que tem. Falei do poder dos sacramentais, agora estou falando do poder dos sacramentos e da confissão na reconstrução de uma família, na reconstrução de um casamento. E é claro, não estou falando de uma vez só, né? A pessoa vem, confessei uma vez, está tudo resolvido. Não, mas se ela adquire esse hábito, essa prática, e é claro, com confissão vem comunhão, vem vida na graça, restauração total. Restauração total. E olha o que diz a oração. Ela é mais ou menos assim, é o padre que está rezando sobre o penitente, né? O padre não é obrigado a dizer, mas sempre que eu posso, eu gosto de rezar. Que teus pecados de pensamentos, palavras, atos, omissões e desejos te sejam perdoados. E olha a segunda parte, que bonito. E ao sair desta confissão, tua alma esteja tão pura, tão alva, tão brilhante, como no dia do teu batismo. E olha que na nossa vida não teve dia em que a nossa alma brilhou mais, ficou mais bela do que no dia do nosso batismo. Pense depois na cura desse leproso. Porque Jesus, quando Ele faz a graça, Ele faz ainda mais do que as nossas expectativas. Ele deve ter ficado com a pele muito melhor do que a pele de uma criança novinha, belíssima, saudável, com a saúde. Imagine como que aquele leproso saiu da presença de Nosso Senhor depois de receber aquela cura. Coisa muito maior, mais bonita e mais profunda Nosso Senhor faz nas nossas almas quando nós nos confessamos. E quanta graça, quanta força, quanto remédio a gente leva para casa quando a gente vive esse sacramento de um modo especial. Vamos pedir que Nossa Senhora então mova os nossos corações, as nossas almas, para fazermos bom uso daquilo que a Igreja nos dispõe para a nossa salvação. Pergunto eu para vocês, o católico precisa buscar fora da igreja alguma coisa? Precisa ir buscar uma seita em outra religião? Ele encontra tudo o que ele precisa ou não dentro da igreja? Encontra. E encontra muito mais do que ele pode esperar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos prosseguir.